Olá a todos, meu nome é Catiere Casascio, mas podem me chamar de Cati. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao comitê pela iniciativa e pela oportunidade de estar aqui presente com todos vocês e a todos vocês por estarem presentes. Antes de começar qualquer apresentação, é costume aqui na Austrália de reconhecer a terra de onde você fala. Então ofereço meu respeito aos custódios do país Miundin e ao povo de Turubal, e aos seus ancestrais passado e presente. Meu trabalho desenvolvendo microscópio quântico foi financiado pela Universidade de Queensland, pelo Centro de Excelência ICUS e pela Força Aérea Norte-Americana. Para falar do microscópio quântico, vale pincelar primeiro por onde eu passei. Eu fiz graduação na USP, fiz a minha tese de mestrado na França, no Laboratório Castler-Brossel, trabalhando com propriedades quânticas da luz, ou squeezing de fótons. E aí vim fazer meu doutorado na Universidade de Queensland, onde desenvolvi um microscópio e apliquei essas propriedades quânticas para aperfeiçoar a resolução desse microscópio. Eu também trabalhei entre o meu mestrado e o doutorado no Observatório de Paris, na Universidade de La Laguna, nas Ilhas Canárias, na Espanha, e na Federal de Pernambuco, onde eu conheci o professor Daniel Felinto, aqui presente hoje. Hoje em dia eu estou em contato com a Clarice no Laboratório Qubit, na Universidade de Califórnia. Há muitos microscópios ópticos, ou seja, microscópios que utilizam a luz para ver as amostras. Por exemplo, aquele microscópio básico da escola, com o qual a gente vê as partes de insetos, aquele é um microscópio óptico. Eu escolhi trabalhar com um microscópio de espalhamento Raman estimulado. O nome é complicado, mas ele é muito potente. Ele é utilizado amplamente nas ciências biomédicas, em arqueologia, em mineração e até em expedições espaciais. A NASA, em março deste ano, pôs o robô explorador Perseverança em Marte. E nele há um microscópio Raman para ver água e possivelmente explorar vidas fora da Terra. O microscópio Raman permite fazer imagens em vivo, ou seja, sem danificar a amostra, como seria o caso em um microscópio de elétrons, por exemplo. Ele não precisa de marcação, de fazer nenhum implante, tintura, fluorescência para ver as moléculas, ou seja, não há nenhuma interferência na amostra. E, por fim, ele permite a seletividade, ou seja, saber exatamente a informação química e estrutural da amostra. Ele é extremamente potente, é extremamente útil. Isso tudo parece ótimo, não é? Mas a prática é um pouquinho mais complicada. A primeira coisa que eu criei durante o meu doutorado foi essa mesa ótica. Eu criei uma segunda coisa durante o meu doutorado, mas hoje eu vou falar sobre a mesa ótica. Eu não vou entrar na teoria Raman ou quântica, pode ficar bem complexo. A única coisa que é importante entender é que eu construí um microscópio Raman, como os que já são comercializados, e os melhores que já são comercializados, mas ao invés de utilizar uma luz clássica, toda essa parafernália aqui serve para criar o squeezing de fótons, ou a luz quântica. Esse squeezing, o que ele faz é reduzir o ruído do microscópio, o ruído dessa luz. Então, o que a gente consegue ver é mais do que os melhores microscópios clássicos que existem. Esse é o último slide, eu prometo. É curto. Se vocês entenderam até aqui que a base de um microscópio quântico é introduzir uma luz que tem menos ruído que uma luz normal ou clássica, então tudo nesse slide vai ser entendido. Os resultados que eu vou mostrar agora foram publicados na revista Nature em junho desse ano. Nesse gráfico, eu mostro o sinal Raman de uma amostra de poliestireno. Vemos contra a frequência, por questões técnicas. Se quiséssemos ver contra o tempo, por exemplo, poderíamos ver a curva espectroscópica do poliestireno. Aqui em preto, temos o ruído quântico,
que limita até onde o melhor microscópio clássico pode enxergar. Então, se tivermos um sinal clássico, um sinal de um microscópio clássico, ele seria escrito em azul aqui, e viria até aqui, até o ruído quântico. Não se pode ver além disso, classicamente. Com a luz quântica, eu reduzo o ruído, aqui são 0,6 decibéis abaixo do limite quântico, e eu aumento a razão sinal-ruído da medida, conseguindo ver além do que os microscópios clássicos conseguem. Aqui eu fiz uma imagem de partículas de poliestireno com 3 micrômetros sendo medidas com essa luz. Sinais clássicos são nessa legenda em positivo e sinais quânticos em negativo. Fizemos também imagens super legais em fermento biológico que podem ser encontradas no artigo publicado. Com isso, eu termino minha apresentação e agradeço pelo seu tempo. E, para finalizar, eu termino com uma questão para a mesa redonda. Qual é o limite clássico, quântico, o que seja, do que podemos ver e medir em biologia? Obrigada.